num sábado de tarde, que ela disse pro marido que ela ia fazer um check na igreja, eu acho que era uma limpeza da igreja com o pessoal, e nós pegamos ela na beira do rio, com o pastor. Com o pastor da igreja? Com o pastor da igreja. Estava sendo abençoada. Entende? E ela estava em traje... Estava sendo batizada. Ela estava em traje sumário, né? De repente vira aquela chave onde onde aquele homem que está com os hormônios, a flor da pele... No auge? No auge dos seus 40, 50, querendo já trocar, dispensar aquela mulher que não o acompanha mais, porque os hormônios já estão em momentos diferentes, eles estão em fases diferentes, ele está fazendo uma reposição hormonal, e ele é capaz de abandonar tudo para viver uma aventura. Me veio à cabeça um documentário que eu tô assistindo sobre o caso Epstein. Muito triste. E eu fiquei muito chocada com como as pessoas conseguem ter vidas secretas. Na sociedade, elas vestem uma máscara ali, sim, né? Muitas vezes muito confiável, bem-sucedidas, e têm vidas secretas. Eu queria que o senhor me contasse um caso onde ficou muito latente isso pro senhor. O senhor se impressionou que a pessoa tinha uma vida social, assim, irretocável, mas uma vida secreta. Vocês pediram e ele veio de novo aqui na nossa bancada do poder. Seu João Freitas, investigador há mais de 30 anos, veio aqui conversar com a gente novamente sobre traição, divórcio e esse assunto que gera muita curiosidade e também polêmica. Bem-vindo, seu Freitas. Obrigado por vocês me chamarem novamente, fico feliz. Eu acho que a gente vai dar continuidade, né? Que tenha outras continuidades nesse meio todo. Estou feliz de estar aqui com vocês. Seu Freitas, seja bem-vindo, um parceiro nosso escritório. A gente tem um prazer de recebê-lo novamente. Tivemos aí muita repercussão do último vídeo e eu acredito que surgiram muitas perguntas, indagações sobre esse tema que é investigação. Exato. Principalmente das relações, as relações extraconjugais. Perfeito. E eu queria começar perguntando, seu Freitas, para o senhor, até trazendo um tópico bem recente, que foi aquele caso de Itumbiara, que o marido acabou descobrindo uma traição, acabou desvivendo, né, os filhos e ele mesmo. E descobriu-se que, na verdade, ele teve as informações por trás, as informações dessa suposta infidelidade através de um trabalho de investigação particular. E eu queria trazer esse assunto hoje à tona, porque, assim, qual seria a responsabilidade desse investigador numa situação que gerou essa comoção nacional, um linchamento virtual da esposa? Sim. E a tragédia. E a tragédia, né, do desviver das crianças e do próprio marido. Como que a gente lida com essa responsabilidade desse investigador, seu Freitas? Olha, veja bem, primeiro, eu acho que se você analisar, eu não culpo o investigador de um determinado modo, porque ele foi pago para fazer um levantamento investigatório, ponto. O erro do investigador foi não analisar o contratante. Porque o certo de todo investigador, seja ele policial, seja ele criminal, qualquer área, ele tem que investigar quem está contratando ele, quais as intenções da pessoa que contratou ele. Eu acho que nesse momento ele pensou em simplesmente resolver um problema, certo? No qual foi pedido, talvez financeiro, ou por uma questão de poder. Ele quis mostrar para o contratante que ele era bom naquilo. E ele não analisou que o retorno que ele traria podia ser uma desgraça, uma catástrofe, porque ele esqueceu de analisar o contratante. E aquelas informações, se ele não consegue com o contratante, com o irmão, com a mãe, com a tia, ele é obrigado a conviver com a pessoa que contrata. Eu faço esse trabalho. Se você me contrata, com certeza eu vou ter mais tempo com você do que com o investigado. Eu quero saber quem que é você, quais as tuas opiniões, o que você pensa, por que que você me contratou, entende? Qual é a finalidade de você ter me contratado, né? Então eu tenho que colocar as duas coisas em pauta, aí sim, aí eu passo um relato para quem me contratou, né? Você me contratou aqui, ó, é assim, 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 mas eu já sei quem é você. Eu sei que você quer aquilo talvez por um desabafo, ou por uma questão de ego, ou por uma questão de uma iniciativa de uma separação, porque às vezes ele não tem coragem de se separar, ele quer um inicial,
Olha, tua mulher tá te traindo a fotografia, beleza. Então ele vai fazer uma separação. Isso é fraqueza, né? A culpa do que ocorreu, eu não culpo o investigador, não. Eu culpo o investigador de não ter estudado o contratante. Porque se ele tivesse estudado o contratante, eu tenho certeza que ele não daria o relatório para esse contratante. Nem as fotografias ele daria. Porque a pessoa já demonstra em si, entende? O que ela quer. Aquele nervosismo, sabe, aquela aparência. O senhor acredita que ele deu sinais de que isso acontecesse, seu Freitas? Ele deu sinal. O senhor acredita que ele deu? Porque a gente vive hoje um contexto dentro do nosso país onde o feminicídio cresce em números alarmantes. Sim, exatamente. Mulheres estão morrendo. Eu não sei se a gente tem mais informação a respeito dos acontecimentos, ou se isso sempre foi assim, a gente não tinha acesso a esses acontecimentos. Mas hoje o que a gente liga a televisão, rádio, a gente tá vendo a todo momento as mulheres morrendo. Então, ele deu o sinal. Você não viu isso aí, que é o seguinte, até então, uns anos atrás, a mulher não tinha chegado no patamar que ela chegou hoje. É isso mesmo. Certo? Então a mulher cresceu muito em termos de vida, entende? Ela conseguiu realizar todos os sonhos dela, que naquela época não podia. Então hoje ela virou tudo. Hoje a mulher virou policial, virou caminhoneira, virou taxista, virou tratorista, enfim, ela virou de tudo. Só aquilo que eu digo, ela esqueceu que ela é mulher. Ela deixou de lado aquele corpo maravilhoso de mulher e começou a pensar como tal. Eu acho que também, seu Freitas, a mulher, ela se desenvolveu tanto e o homem esqueceu de se preparar para essa nova mulher. Também. Para essa mulher que não é mais tão dependente, tão submissa. Talvez não houve também o preparo daquele homem para essa evolução feminina. Eu não vou dizer que tenha sido ele o preparo. Eu acho que ela não se preparou para entrar nesse mundo. Porque o fato dela ter realizado os sonhos dela, maravilhoso, eu acho bonito. Quanto mais alto ela subir, eu acho maravilhoso. Saber que eu estou olhando uma mulher acima de mim. O problema é que ela está esquecendo a origem dela. Ela está esquecendo quem ela é. Ela está esquecendo o que ela plantou, né? E esqueceu aquele jardim maravilhoso que ela deixou em casa, que são os filhos, são a casa, né? São o lar. Ela abandonou isso de um modo geral para realizar um sonho. Ótimo, o sonho maravilhoso dela ter resolvido, né? Mas o problema foi o abandono que ela deixou. Ela deixou o lar, ela largou o filho, ela largou a família para tentar ser aquilo que ela sempre quis. E eu conheço tantas profissionais que já se realizaram e estão junto com todo mundo. Ela subiu, mas levou o filho, levou o cachorro, o gato, levou o marido. Entende? E o senhor vê isso hoje nas investigações, da análise que o senhor faz, de tudo que o senhor investiga. Essa é a conclusão que o senhor tem hoje? Essa é a conclusão que eu tenho hoje. Como a doutora agora acabou de falar para mim, o negócio de feminicídio. Não existia no passado por essa situação, que até então a mulher era retida a ficar em casa, se calava, né? Só que hoje ela ganhou essa liberdade, né? Ganhou essa liberdade de fazer o que ela bem quiser. Que eu até parabenizo isso aí, eu acho lindo. O problema é que ela esqueceu de que tem muitas coisas que ela tem que dividir com alguém. Se ela tem um marido, ela tem que dividir os problemas com o marido. Se ela tem uma família, ela tem que dividir o problema com a família. Aí nós falamos feminicídio. Vocês já perceberam que no feminicídio só se malha o marido, o assassino? Mas ninguém parou para pensar o histórico disso aí. Porque ninguém comete. Eu sou contra o crime, até matar um animalzinho. Mas já parou para pensar que quando chega no crime, o que foi vivido nesse meio todo para chegar no que dizem o feminicídio? Perdão, o que foi vivido é o que nós mulheres vivemos há muitos anos. Exatamente. Nós somos traídas há muitos anos, nós não temos acesso ao dinheiro há muitos anos. Exato. Então agora, o que a Ana quis dizer, e eu não concordo com o senhor, sim, a gente está aqui no debate. Não, exatamente. Eu acredito sim que a mulher conquistou o espaço dela, que a mulher foi para o mercado de trabalho, que ela está alçando grandes voos e que quem tem que se preparar para essa mulher é o homem e que nada, no meu ponto de vista, justifica um feminicídio, uma agressão física. Mas eu acredito que existe também uma questão de geração, né? Sim, exatamente. O senhor veio dessa geração e isso está intrínseco na gente. Mas a história da vida é uma. Você é a religião. Você quer que... Você vai a Deus ou quer que Deus venha até você? Né? Eu, por exemplo, eu vou até Deus.
Eu, quando quero alguma coisa, eu vou até ele. Eu vou pedir a ele alguma coisa. Então, eu vou ao encontro dele. É a mesma coisa a relação de casal, entende? Não é que ela estava presa, não. Ela sempre viveu solta. O problema é que ela foi ganhando a liberdade dela, só que com a liberdade que ela ganhou, ela esqueceu de fazer com que as pessoas que convivem ao seu redor participassem desse sonho. Né? Foi por isso que ela se tornou independente. Não, ela foi egoísta e muitas vezes ela está sendo egoísta, porque ela está se realizando sozinha. Ela está sendo um homem, será, seu Freitas? Olha, eu não... Ela está se masculinizando, porque os homens sempre fizeram isso, né? A gente sempre viveu em uma sociedade onde o homem poderia viver relações extraconjugais, a mulher tinha que aceitar, onde o homem colocava o dinheiro onde ele queria. Então, na verdade, será que a mulher hoje ela fala, não, agora eu quero ser igual ao homem? Será que tá rolando isso? Eu acho que uma boa parte sim, porque eu convivo em meios. Por exemplo, eu estava em Londrina ontem, né, num trabalho que a gente foi fazer, numa determinada garagem, e lá eu vi uma motorista. Permito a palavra, ela só faltou querer coçar o saco, porque ela estava ali no meio dos homens, entende? O comportamento dela masculino. Então, aí que eu digo para vocês, ela ser mulher, não tem, ela podia estar no meio de 30 homens, mas como mulher... Ela não pode querer roubar a cena, achar que se eu pegar 10% da hombridade do meu amigo, do meu marido, eu vou me tornar mais forte que ele. Não. Muito pelo contrário, ela vai enfraquecer muito mais. Porque quanto mais ela tentar ser esse, vamos dizer assim, esse homem, né? Ela só vai perder. Ela vai perder a família, vai perder o marido. Seu Freitas, ela não vê por essa forma. Qual foi a última pessoa que lhe contratou? Não precisa falar nome, mas qual foi o gênero da última pessoa que lhe contratou? Homem ou mulher? Olha, o último que me contratou foi um homem, né? O penúltimo foi uma mulher também. Em busca de quê? Aí eu vou entrar naquela fase, na pauta da religião. A pessoa que me contratou, a esposa dele, tem então uns anos que se passava, ele é um operário de uma grande empresa, com cargo até mais ou menos, e de repente uma vizinha qualquer levou ela para uma igreja, uma determinada religião, sem citar nome. E ela começou a frequentar a igreja, começou a tirar valores da casa para pagar a igreja, que tinha que pagar uma determinada porcentagem, até ele sempre liberou. No domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, e ela começou a viver mais para a igreja do que para casa. E até a relação deles começou a esfriar. Era uma igreja evangélica? Era uma igreja evangélica. Ele não quis acompanhar ela na igreja? Não, ele era um católico, mas nunca proibiu dela frequentar a igreja. Até ele pagava o tal dízimo que a igreja cobrava lá. Só que ele começou a perceber uma diferença, né? Da mulher, cada vez que ela ia para a igreja, ela se embonecava de uma determinada forma que deixou ele a pensar. E ele acabou pedindo para a gente um favor, né? O que poderia ser feito. Que a gente era para seguir, né? Podia seguir, podemos fazer, não vamos na igreja, não vamos entrar, porque eu não faço parte, né? Daquela comunidade. As pessoas não vão me aceitar lá, mas eu posso fazer um acompanhamento a longa distância. Vamos colocar um determinado aparelhinho na roupa dela, etc e tal, né? Na roupa que ela usa mais, ou a bolsa que ela usa mais. Fizemos isso. Pegamos alguma coisa, seguimos ela, um determinado rio da região lá, um riozinho lá que a pessoa costumava pescar, num sábado de tarde, que ela disse para o marido que ela ia fazer um check-in na igreja, eu acho que era uma limpeza da igreja com o pessoal, e nós pegamos ela na beira do rio, com o pastor. Com o pastor da igreja? Com o pastor da igreja. Estava sendo abençoada. Entende? E ela estava em traje... Estava sendo batizada. Ela estava em traje sumário, né? Porque quando ele viu nós, ele nem imaginava quem nós éramos, né? Ele quis mudar o rumo da história, ela tentou arrumar a roupa e tal, mas a gente pegou. Pastor casado? Pastor casado. Isso aí depois nós entregamos para o marido dela. É aquilo que eu falei para vocês. Estudamos ele primeiro, convivemos com ele, fomos tomar um cafezinho com ele, fomos jantar com ele. E nós só queríamos saber quem era ele. Ele só queria a verdade para que ele tomasse uma decisão e um rumo na vida dele. Porque ele tinha 3 filhos e os filhos dependiam daquele relacionamento, daquele casamento. E quando a gente mostrou para ele a situação gravada e fotografada, né, mas acompanhando ele assim mesmo, o que ele fez foi uma coisa normal. Ele simplesmente falou para ela que a vida acabava ali, que ela podia ficar com tudo, mas que ele ia levar os filhos embora. Ele ia o direito dos filhos. Se ela fosse cobrar na justiça, aquelas provas ele iria levar em juízo. E ela optou. Ela deixou tudo para ele.
e ficou vivendo na cidade lá. O pastor depois se separou, se pegaram. Eu vou fazer só um adendo aqui, acho que é importante falar, seu Freitas, que hoje a infidelidade não é mais crime e não é pressuposto para a mulher perder a guarda dos filhos. Não. Né? Eles devem ter feito um acordo, mas Sim, eu acho importante porque muita gente esse foi o acordo, mas é um pressuposto para acordo moral foi para feito. perda da pensão alimentícia. Isso não foi alimentícia, mas não da Sim, guarda. não da a guarda é Mas independente. Esse foi um acordo moral. Porque Moral, sim. ela percebeu que aquilo iria derrubar ela na cidade, né? Porque é uma cidade pequena. Tanto ela quanto a família. Então ela optou em deixar os filhos embora com ele, não por outro motivo judicial que ela teria esse direito, mas pelo moral. Esse pacto moral. Pelo pacto moral ela deixou. E a moral aqui no nosso país, isso é muito legal da gente conversar. Nosso país é um país extremamente religioso, país católico, e o senhor acredita, seu Freitas, nesse tempo de trabalho do senhor, que esse cunho religioso, ele afeta na decisão da pessoa sair do relacionamento? O senhor acredita que a traição, ela vem por conta disso? Não, eu vou ficar nesse casamento a todo custo, porque existe aqui uma pressão moral, uma pressão religiosa para que eu fique nesse relacionamento? Não. Não é questão de as pessoas estarem por questões de religião. Isso aí já houve no passado. No passado existia muito isso aí, né? Minha mãe, minha avó, minha tia. Hoje não, hoje eles não pensam mais nisso. Entende? A religião hoje não proíbe mais nada. O que a religião... Coíbe, o senhor acha que não coíbe? Não coíbe. Mas eu preciso fazer pontuar, assim, que eu tenho uma experiência de uma pessoa muito próxima a mim, que eu vejo que a relação que ela tem hoje com o ex-marido ou marido é de cunho estritamente religioso, tá? Então, assim, vem de uma família católica fervorosa, onde o divórcio é tido como algo, entre aspas, do demônio. Ah, não, vocês vão pro inferno, o divorciado vai pro inferno, tem que manter a relação, nem que ele te traia, é assim mesmo, casamento é assim. Então, assim, eu acho, dentro do que... Eu também acreditava que não, porque não é a realidade que eu vivo, né? A realidade que eu vivo com as pessoas mais próximas é uma realidade, sim, vamos ser felizes, independente, né? Deus quer te ver feliz. Exatamente. Deus não vai abençoar algo que tá te fazendo mal. Deus quer ver seu filho feliz. Então, se tá te fazendo mal, você tá fazendo mal para Deus também, que, né, tá dentro da gente. Mas, dentro dessa pessoa muito próxima que eu acompanho, que eu convivo e que eu vejo que a religião é um fator preponderante para que ela mantenha ou volte num casamento estritamente abusivo, agressivo, manipulador. Olha... E que isso é muito triste, pensando que essa mulher, ela é independente, ela é inteligente, ela é bonita, ela é bem-sucedida, mas percebo que a religiosidade dela a impede de ser feliz. E eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de religiões que prendem e que sacrificam os seus servos em prol de uma cultura que ainda prega como a família, né, a união ali do sexo feminino com o sexo masculino. E que hoje, dentro da sociedade que a gente vive, a gente não pode mais tolerar esse tipo de conceito religioso. Né? Eu não penso nem dessa forma, porque o que eu analiso hoje é o seguinte: por trás de tudo isso que você está comentando, sempre tem um lado financeiro. Você pode acreditar nisso, porque ninguém põe a religiosidade no meio de uma separação, de um divórcio. Isso eu vou contestar sempre. Será? Sempre eu vou contestar isso. Isso aí existia há 50 anos atrás. Que meu pai ou minha avó me disse: não, você casou, você é obrigado a acompanhar teu marido, você é obrigado a aceitar teu marido, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai pra gandaia, ele tem amante. Isso aconteceu, meu pai, por exemplo, tinha. Meu pai, eu tenho 2 irmãos no segundo casamento, né? Isso aí não é feio dizer, são 2 pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho por eles. Antigamente poderia dizer isso, hoje não. Hoje, se houver isso aí, você pode ver por trás de tudo isso, existe um interesse financeiro, finanças, herdeiros. Olha, você não pode largar dele, porque se você se divorciar, veja bem, hein, tem milhões atrás. Mas e outra coisa. Ela é mais rica que ele. Mas não quer dizer isso. Numa separação, a divisão... Você acha que é uma dependência talvez emocional? Exato, tem que saber qual foi a forma de casamento que eles casaram. Né? Comunhão parcial, o individual, seja lá o que for,
tudo tem que pensar no lado Não, já financeiro. estão divorciados, né? Sim, já estão divorciados. Mas fica aquela coisa, tenho que voltar. Não, ela tem uma dependência muito Emocional, forte, emocional religiosa. e religiosa, onde ela se sente culpada pelo divórcio e ela tenta resgatar a todo custo o casamento. Eu discordo, seu Fritz, eu conheço várias Ela é pessoas uma mulher incompleta, né, que doutora? se sentem culpados, que tentam resgatar o casamento, principalmente a mulher. A mulher, dificilmente ela sai de uma relação sem tentar de tudo. Isso. Quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Eu não conheço nenhuma pessoa próxima a mim que se divorciou ali, o cara descobriu uma traição, descobriu alguma coisa. Não, eu vou me divorciar porque não, ela vai lá, ela tenta resgatar, ela faz terapia. Então, assim, eu acho que existe... Qual é o mundo que a senhora está me relatando? Mas isso todo Não existe. Será? Mais isso, não existe mais isso dela fazer terapia. Não. Hoje eu vou dizer uma coisa. Ele disse A, ela disse B. Entende? Se ele disser não, ela disse sim e acabou. Hoje a divisão hoje de um casal tá tão igual que hoje ninguém é mais de ninguém. Esse negócio que ela vai fazer uma terapia para segurar o casamento, isso é mentira. Isso aí não existe mais. 1% talvez, se formos somar, 1% possa sim que exista. Agora, a maioria está querendo ser do problema. Porque hoje o casamento, para muitas que eu convivo, e vivo num mundo muito grande, entende? O casamento se tornou um problema. Se tornou uma proibição, entende? Porque o pobre, a classe média baixa, que tem esses compromissos. Porque a classe alta não tem. Ele casa com ela, separa dela, casa com a amiga, ela casa com o irmão, entende? É uma mistura de classe que, de repente, ela tá casando com o irmão, com o sogro, etc. Isso é classe alta, que não tem esse preconceito, entende? Que eu vou fazer terapia, não deu para você, deu para o outro. Se não tá bom com você, tá bom com o vizinho, tá bom com o outro. O pobre tem esse problema, porque ele quer segurar, ele não quer segurar pelo fato de ter alguma coisa. Não, porque ela prometeu para a mãe, para o pai, para a avó na igreja que ela ia ser fiel, que até que a morte separasse. Isso é o pobre, porque rico não pensa mais assim. Não, mas olha, é que o mundo que eu vivo hoje são 50 anos de estrada. Sim, o senhor tem experiência. Entende? Convivendo da alta à baixa sociedade. Entende? Convivendo onde lobo não engole lobo mais. Hoje não tem assim. Hoje presenciei situações no shopping aqui de Curitiba, dos dois brigarem por causa de um lanche, pelo que eu vi ali, né? Por causa de brigar por um lanche, ela levantou da mesa e beijou um cara do lado dele. E ela casada. Ela quis fazer um desaforo pra ele, talvez, não sei. Porque ela levantou e foi lá e... Qual lanche era, seu Freitas? Olha, eu não sei qual é o lanche, mas é verdade. Isso, né? Então, é que talvez o seu mundo, né? Sim. A senhora vive um mundo um pouquinho mais acima, eu vivo um pouco mais abaixo, porque eu consigo pegar as coisas de baixo para cima, tudo. Mas isso aí... E quem vai assistir, quem está me ouvindo hoje, vai saber que não existe mais. Eu vou tentar uma segunda chance que você... Deu, meu amigo, não deu. Nossa, eu conheço gente que tá na 10ª chance, seu Freitas. Que tá fazendo terapia de casal, que foi no terreiro, que foi pra igreja. Mas sabe o que é isso, muitas vezes? É falta de confiança dela. Insegurança, né? Insegurança com dela, certeza. ponto. Segundo, ela olha para trás e vê que se ela sair daquele casamento, ela tá deixando a comodidade para trás. Ai, não entende? Ela está deixando a comodidade para trás. Da família. Não, mas isso também é verdade. Sim, mas é verdade. Porque, assim, quando você convive numa relação há muito tempo, é cômodo estar ali. Claro que é. Né? Já tá tudo muito estável, você já sabe o que esperar. Mesmo da relação, você já sabe o que esperar. Sim, o mundo tem novo, a família, o mundo novo, ele precisa ser desbravado. Exatamente. O que acontece? Puta, ele vai me tirar a BM. Pô, eu vou perder essa casona. É que o Sr. Freitas acha que, independente, amiga, ele tá falando aqui que o que pega mais para as pessoas é a questão financeira. Mas... O senhor acha que a questão financeira... A questão financeira. Hoje amor, não existe mais. Não existe mais, amor. Não. Seu Freitas! Veja bem, o que é amor hoje? Eu gosto do bombom, eu gosto de uma coisa, eu amo as coisas que eu faço, né? Existe um relacionamento entre pessoas, entende? Que a gente diz que é amor. É um negócio hoje. É uma coisa gostosa, mas desde que você não cometa erro. Porque se você cometeu um erro, depende do erro, deixou, né? deixou de ser amor. Então ele vira hoje da noite pro dia. E antigamente não era assim. Esse tal amor que falava, vou te amar eternamente. Não. Hoje não. Se você deu um tropeço, tchau. O senhor acha que o amor existe uma... Ele não é mais
eterno. Não é mais eterno, com flores, essas coisas não. Ele é condicionado? É condicionado a momentos. Condicionado a quê, seu Freitas? A momentos. Só Enquanto você estiver fazendo a referida pessoa feliz, ele vai te amar sempre. A partir do momento que você deixou de fazer ele feliz, ele não vai te amar mais. É o casamento de hoje, né? A probabilidade do relacionamento entre o homem e a mulher hoje só está de pé enquanto existir o momento de sexo. Porque o sexo hoje faz parte de um casamento, de um relacionamento. Porque a hora que deixar de existir a palavra sexo, acabou o casamento. E o Tadalafila tá aí pra isso, né? Sim, exatamente. Mas mesmo com o Tadalafila, ela vai pular seca, vai fazer com o vizinho, ou ele vai fazer com a vizinha. Ou ele vai fazer. Né? Estou dizendo os dois. Eu acho que existe hoje é o quê? Por parte das mulheres, Sim. principalmente, uma intolerância à traição e a serem enganadas. Então, quando o senhor fala erro, depende do erro. Tem erros que a gente consegue... Eu sou casada há muitos anos, né? Sou casada... Eu tô com ele há 16 anos. Esse ano a gente vai fazer 16 anos. Então, depende do erro. Se Deus quiser, amorzão, te amo. Eu acho que depende do erro. Acho que tem erros e erros. E talvez uma traição também não seja o motivo. Porque normalmente essas pessoas que se divorciam não é uma traição. Não. É o desrespeito, é o abandono, é a traição. A solidão também é uma coisa que separa, né? Mas nós temos que colocar em pauta que é o seguinte, dizer, mas a traição... Tudo é um modo geral de você conviver. Então não existe mais... entendeu? O que você acabou de falar agora. Porque eu respeito isso e aquilo. A mulher é inteligentíssima. A mulher descobre a traição antes do marido. Ah, sim. Antes. Ela descobre, ela sabe que ele está traindo ela, porque ele não consegue mentir para ela. Ele pode ficar com aquela cara deslavada em casa, com um buquê de flor, ou algo do gênero, ela sabe que ele está traindo. Entende? No cheirar ele, ela sabe. Ela tolera ele, muitas vezes, por uma questão de vida, de comodidade, de filhos e grau de parentesco. Pô, você meteu o pé na bunda desse sujeito aqui, tô perdendo um patrimônio. Porque ele é um Zé Ninguém, ele é um nada. Se largar, ele põe outra em casa. Então ela começa a guardar aquilo ali a ponto de amanhã ela dá a resposta para ele. E a resposta da mulher para o homem é ardida, é doída. Porque o homem sabe trair, uma traiçãozinha boba, né? Que ele pula seca, vai ali. A mulher não. A mulher pensa, ela analisa. Entende? Ela articula, ela monta um mapeamento que quando ela derruba ele mortalmente. Aí vem aquela dita palavra, né, que todo mundo fala que é feminicídio, porque ele não suporta que ela pisou nele. Só que ela pisou nele com um gabarito. Ele derrubou ela por uma besteirinha de nada, né? Ele achou que a vizinha, que a amiguinha dela, achou que é o cara, né? Ele acha o dono. O boy. O boy. Não, ela não. Ela vai aqui, ó, na jugular. Ela vai na jugular dele. Ela vai trair ele com o melhor. Não é com o amigo dele, não. Ela não se mistura a esse ponto. Ela não se rebaixa a esse ponto. Não, ela vai com superior a ele 10 vezes melhor que ele. Entende? As pessoas dizem, não, vai ter que ter amigo. Mulher que faz isso é bobinha. Seu Freitas, o senhor sabe que agora o senhor estava me falando, me veio tantas coisas assim na cabeça de colegas conversando no escritório, vem muito Sim. isso também, que a gente trabalha com divórcio, e me veio algo na cabeça que tem sido muito comum, que é uma geração dos 45, 50 a mais, que eles começam a ter aquela idade, aquela fase do lobo, né? Que é a fase onde eles vão lá fazer um implante capilar, vão tomar hormônio, eles se rejuvenescem, volta aquele homem adolescente, mas ao lado dele tá aquela mulher já 40 a mais, que já tá ali numa pré-menopausa, sobrecarregada, já tá trabalhando, já quer uma vida mais tranquila com o seu atual companheiro, e de repente vira aquela chave onde onde aquele homem que está com os hormônios, a flor da pele, no auge dos seus 40, 50, querendo já trocar, dispensar aquela mulher que não o acompanha mais, porque os hormônios já estão em momentos diferentes, estão em fases diferentes, ele está fazendo uma reposição hormonal, e ele é capaz de abandonar tudo para viver uma aventura. Com certeza o senhor já pegou casos assim. Sim, claro. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta bem direta. Esse homem, depois que ele vive essas emoções passageiras, ele retorna para essa mulher ou não? É fim?
É fim definitivo. Olha, esse homem que a senhora está me citando aqui, primeiro, quando ele faz tudo isso, né, muda o cabelo e faz essas coisaradas todas, isso aí eu acho um ego fraquíssimo, entende? Porque você tem que ser o que você é, você tem que se fortalecer interiormente. Não é um implante de cabelo que vai fazer o bonitão, não, entende? Eu vou me fortalecer o meu interior, o meu potencial. Isso sim. Eu só quero fazer uma observação que isso é de casos que nos relatam. Não, exatamente, sim. Vive isso. Vive isso. A gente Entende? vive isso todo dia. Esse rapazinho que se tornou um rapazinho, né, esse boy, jovem que trocou a mulher dele, depois eu vou falar um pouquinho dela, a mesma mulher que ele trocou vai trocar ele depois. Aquela mulher que substituiu a verdadeira atual vai trocar ele para um outro. Isso com certeza, ele não vai ser eterno daquela ali. Porque aquela ali vai trocar ele do outro e assim sucessivamente. Até porque ela é mais jovem, né? Sim, porque ela é mais jovem. Ela vai trocar, ela vai tirar o que ele tem primeiro, todo aquele potencial de juventude que ele construiu, em vez de dar para a esposa, ele foi dar para amante. A amante vai roubar tudo dele, vai deixar ele na miséria e ele vai vir chorar as mágoas. Vai pedir para voltar. Para pedir para voltar. Aí que eu vou dizer para você que ela, nesse ponto de vista, que ela tem que ser mulher. Porque se ela deixou chegar nesse ponto, eu vou culpar ela assim. Vou, porque ela deixou de se gostar. Ela deixou de se cuidar. Ela deixou de ser mulher para viver para ele. Só que ela esqueceu que tudo que ela fez foi para ele e ela sabia que dia menos dia ela iria perder. Porque quem estava abrindo o caminho para a liberdade era ela. Esse deixar de fazer tudo seria o quê? O sexo? Não, deixar de fazer tudo. Se dedicar para ele. Ela se dedicou de corpo e alma para ele. Ela esqueceu do cabeleireiro, da unha, do clube. Esqueceu de tudo para atender o Dan Juan. Entende? Chegava o sapatinho guardadinho, comidinha na mão, lavava o pezinho, arrumava a caminha, fazia massagem. Entende? Ela achou que fazendo isso ela ia conquistar ele, prender ele, né? Junto dela. Ela esqueceu, ela errou completamente. Ela simplesmente estava moldando ele para que ele fosse para a rua. Porque quando ele se sentiu bonitinho, esse rapazinho, esse boizinho que nós estamos citando, ele olhou pra ela e viu que ela era uma coitada. Puta, mas tá feia. Não, vou atrás de coisa melhor. É minha mãe, minha segunda mãe. Exatamente. Mas ela tem culpa. Ela tem culpa nisso aí. Porque, primeiro de tudo, aquela história, ela teria que se gostar dela. Certo? Não, primeiro eu, depois você. Ela fez o contrário. Primeiro você, segundo você e depois eu, se sobrar tempo. Né? Então, você vai dizer, vou culpar esse cara? Eu vou culpar ele porque ele é burro, né? Porque ele tirou dela para dar para uma outra, que vai trocar ele por outro. E ele vai terminar na sarjeta. Porque se ela for uma mulher de fibra, ela vai fechar a porta na hora que ele bater na porta. Algumas delas fazem isso. É que eu acho que ela não fecha a porta também, seu Freitas. Porque essa mulher tá vulnerável. Essa mulher tá vulnerável emocionalmente, essa mulher principalmente tá vulnerável financeiramente. Essa mulher que largou tudo pra cuidar dele, da família, ela foi feita uma proposta lá atrás pra ela, pra que ela fizesse isso. Que é o que a gente vê no escritório. Sim. Ele chegou pra mim e falou, você vai ter uma vida de princesa. Você vai ficar em casa, eu vou prover e você vai cuidar das crianças. E é uma proposta muito boa, seu Freitas. E ela acreditou. Ela acreditou. Pois é, ela acreditou. E ela não se organizou financeiramente. Ela não pediu para que... Ela não fez o pé de meia, ela não pediu para que ele depositasse um dinheiro. Não, ela vive como se aquilo não fosse acabar. E o que a gente vê é que acaba, porque esse homem vai olhar para ela... Gente, porque assim, uma mulher que tá em casa, seu Freitas... É muito diferente de uma mulher que tá no mercado de trabalho. Sim. Ela não fica... É horrível isso que eu vou falar. Eu valorizo muito as mulheres que estão em casa, mas ela não fica tão interessante como uma mulher que tá fora, que tá conversando, que tá estudando, que tá trabalhando. E como é que você acha que ele conquistou? Como é que você acha que ele conquistou esse espaço com ela? Foi só na promessa? Não. Não foi só na promessa. Em algum momento ele viu aquela... Não, ele fez ela se sentir rainha. Sim. Momentos de rainha, entende? Uhum. Fez pra ela aquilo que ela não imaginava, entende? Pegou no colo, levou pra cama, amor, aquelas coisas todas, entende? O brasileiro... Eu conheci uma pessoa com 52 anos que um dia falou assim pra mim, Freitas, eu sou casado há 25 anos, o que é orgasmo? Ela perguntou pra mim, uma cliente minha. Coitada. Sério? Perguntou, o que é orgasmo feito? Porque eu vejo todo mundo falar, eu nunca senti isso, eu dou pro meu marido todo dia, não sei. Eu digo, olha, pra mim te explicar seria ruim. Você tem que viver uma vida pra saber. Eu não vou poder te explicar. Não vou poder. Falei pra ela, não vou poder te explicar. Isso é uma coisa tão linda entre duas pessoas.
Aí vem essa história. Por quê? Ele fez ela chegar no alto clímax da vida dela, ela achou que, pô, sou deusa, né? Fez tudo de bom pra mim, beijinho na nuca e outras coisas mais, entende? E tudo que ele prometeu, colocando num pacote, numa bandeja, eu vou ser a única. Nada disso. Nada é real, entende? Aquilo ele fez pra conquistar o espaço. Depois, agora você vai cuidar da minha casa aí. Já dei o que você queria, certo? Então agora a tua obrigação é cuidar da casa dos meus filhos, lavar e passar e cozinhar. Ela esqueceu dele sair daquele quarto bonito que ele colocou ela e encarar a realidade. Ela achou que ele ia voltar todo dia e ia beijar ela, fazer massagem pra ela. Ela esqueceu que aquilo foi só um momento, foi a conquista. E ela se entregou a aquilo, ela esqueceu da vida, ela abandonou. Então, quem que é culpado nessa brincadeira, né? Mas assim, não é o homem, ele fez o papel dele. Assim como acontece o lado contrário. Também já vi mulheres dominar um homem a ponto, né, dele dizer, puta, ele trocar tudo. Largou mulher, filho e tudo, e foi embora. Aquela mulher fez ele chegar no auge da vida dele. E ele fugiu com ela, foi embora, foi morar não sei aonde, numa cidade aí, estado de São Paulo. Em 2 anos, ele volta com um carro, com um Monza caindo dos pedaços, porque ela tinha tomado tudo dele. Ele voltou para Curitiba, atrás dos filhos. Né? A endorfina, né? Sim, por isso que eu digo para você. Então nós temos que pesar, temos que colocar na balança que a gente está falando em duas situações, são 2 corpos diferentes. Mulher e homem, com direitos iguais, com momentos iguais, com 50% para cada um. Agora, se você não puder aproveitar o teu 50%, deixar que eu roube 1% e me torne majoritário, você já ficou subordinado a mim. Entende? É os 50% que você não pode deixar. E a mulher pega mais do homem. Ou seja, nunca se deixe, né? Seu Freitas, a gente falou muito aqui da mulher. Que a mulher tem que fazer isso, que a mulher calma, que agora vem minha pergunta mesmo, vai ficar agora. Que a mulher tem que se arrumar, que a mulher acreditou, que a mulher não sei o quê. Em que momento o homem é culpado? Porque até agora eu tô vendo aqui que a mulher que tá se esquecendo. Em que momento que esse homem é culpado? Eu culpei o homem 24 horas por dia, eu culpo o homem. Você escutou? Seu Freitas, eu tô achando que o senhor tá muito pró homem. Não. Seu Freitas, eu culpo o homem. Quando que o senhor acha que o homem é culpado? Isso, quando que o senhor acha que o homem é culpado? Olha, o homem é culpado. Eu acho que o homem já nasceu culpado de um modo geral, porque tudo que ele conquista com suor, com força, com carinho, entende? Ele deixa para trás por novas visões. O homem não parou para pensar que ele é um dependente da mãe que pôs no mundo e da esposa que cuida dele. Esse é o problema. Não estou dizendo que ele seja certo. Não. A mulher é a rainha em todos os sentidos. O burro é o homem. Eu sei que ele é burro, todos nós sabemos. Só que ele tem medo, certo? Aquela autoconfiança de dizer, não, se eu abaixar a bola, tampa em cima da minha cabeça. Não é nada disso. Ego. O senhor acha que o homem ainda não consegue lidar com o ego? Não consegue. É uma questão de ego mesmo. Autofraqueza, sabe? Porque a mulher é inteligente, eu acabei de falar agora há pouco, que a mulher é uma pessoa inteligentíssima. E ele não aceita isso. Ele não aceita que ela é inteligente. Então, por isso que ele cria, né? O machista, o brigão, o exigente. Sabe por quê? Porque ele é inferior a ela. Como uma forma de se... Sim, como uma forma de se impor. Porque ele não quer a opinião dela. Você já viu algum caso de um relacionamento que ele é mecânico, né? E ela é engenheira? Ele nunca vai aceitar. Eu já vi. Não, existe. Eu conheço muitos, mas que deram certo foram poucos. Sabe essa masculinidade que o senhor fala, seu Freitas, é uma masculinidade que tem que ser revista. Sim. Né? Então, assim, essa masculinidade desse homem, com esse ego, enfim, eu acho que uma masculinidade tem que ser revista. Eu já não casei com um homem com essa masculinidade. Não é um homem que precisa gritar isso, que ele lidera uma equipe, ele é um homem que não precisa gritar para se impor, ele é um homem que dialoga, ele é um homem diferente. Então eu acho que a gente tem que rever o que é ser homem. Sim, exatamente. Na verdade, eu acho assim, que a gente criou, assim como na política, a gente tem criado polos. Né? Sim. Onde a mulher, ela precisa gritar para ser ouvida, ou se ela fala alguma coisa, ela é feminista, nossa, feminista, não sei o quê. Sim. Não é isso, eu acho que a gente precisa de um diálogo, porque os homens são importantes na sociedade, as mulheres são importantes na sociedade, a gente precisa ter esse entrosamento para voltar a crescer como sociedade, para voltar a crescer como família. Então, eu sempre sou a favor do diálogo. Eu não sou a favor, eu sei ver as qualidades masculinas, e elas são imprescindíveis no nosso universo, como eu sei ver
também as qualidades da mulher, principalmente convivendo com outras mulheres hoje em dia, com vários tipos de mulheres, atendendo mulheres que vêm e trazem situações para nós que eu falo assim, gente, eu vivia numa bolha, porque para mim, eu falo pra Rô, nossa, eu tô chocada. E até mesmo de classes sociais. De classes diferentes. sociais. Não, mas e daí, o que acontece? Então eu vejo que falta um pouco esse diálogo, falta um pouco essa... E rever valores, e rever valores, conceitos. Mas é uma coisa que a gente vê, isso aí sempre. Eu acabei de falar agora, a mulher é um ser inteligentíssimo, mas muitas vezes ela deixa de usar essa potencialidade dela, entende? Para concordar com o momento, com a convivência. Porque ela é aquela história, eu não quero briga, eu não quero confusão, ela acaba concordando. Mesmo. Sim. Isso então, é real mesmo. Exatamente. Então, chegou no que eu queria dizer. É ela que está, em vez de ela estar crescendo, mostrar poder, ela está se diminuindo, porque ela não quer se envolver, eu não quero confusão, eu quero viver bem. Não precisa você viver bem, você sendo menor que eu. Você só tem que mostrar que você é a pessoa que deve ser. Então, não é culpa dizer que o homem ou a mulher... Não, a pessoa tem que pensar. Você vai dizer assim para mim, você vai contestar. Olha, eu contesto, adoro você, te quero bem, mas eu não concordo com a tua opinião. O diálogo. Né? Aí o que acontece? Você não faz isso. Você só diz assim, não, tudo bem, tá certo. Ah, porque eu não gosto de confusão, aquela história que eu acabei de comentar agora há pouco, que a mulher é a primeira a saber de tudo do homem, e ele se acha o cancancan, né? Que ela nunca me pegou, ela já sabe que ele tá traindo ela há 10 anos, entende? Ela leva ele no banho-maria, ela leva ele no grito, e ele se sentindo forte, porque ele é o cara, engana e tal. Mentira, ela sabe tudo. Mas e por que ela engole tudo isso a seco? Né? Por que, seu Por filho? quê? Daí a gente volta naquelas palavras, né? Comodidade, não quer confusão, porque a mãe e o pai não quer que... Cultural ainda. Cultural, entende? Aí ela começa a engolir essas palavras, porque a mãe põe na cabeça dela que casamento é uma vez só, entende? Não aceita separação. Que entra a religiosidade. Né? Entra a religiosidade. Daí a amiguinha dela, a vizinha, diz, você vai perder uma vida de rainha. Se você chutar ele, vai perder uma vida de rainha. Olha o que você construiu, olha o que ele te dá. E começam a fazer a cabeça dela, e ela acaba se reprimindo, dizer, pô, é verdade. Mas ela não acredita no potencial dela, que ela pode ter aquilo em dobro se ela chutar o balde. Por quê? Porque ela vai na cabeça de todo mundo. Ela começa a ouvir palavras que depois viram emaranhado na cabeça dela, e depois você tem filho, tua mãe, teu pai, aquelas coisas todas. Eu acho que o filho e a família pega muito. Pega mulher, muito. Mais que problema. Eu acho que o homem fecha a porta e vai embora. Mas a mulher, ela tem um instinto, né, de família, de filho. O senhor estava falando aqui, seu Freitas, sobre esse caso da moça do pastor, e me veio à cabeça um documentário que eu estou assistindo sobre o caso Epstein. Uhum. Muito triste. E eu fiquei muito chocada com como as pessoas conseguem ter vidas secretas. Elas, na sociedade, elas vestem uma máscara ali, Sim. né? Muitas vezes muito confiável, bem-sucedidas, e têm vidas secretas. Eu queria que o senhor me contasse um caso onde ficou muito latente isso para o senhor. O senhor se impressionou que a pessoa tinha uma vida social, assim, irretocável, mas uma vida secreta. Sim, Louca. Esdrúxula. Não, o que é uma vida louca, esdrúxula? Por exemplo, um cidadão, né? Ele, um grande empresário no norte do Paraná, né? Uma pessoa de um bem-querer na cidade muito grande, né? Tinha 3 filhas mulheres, uma era médica e as outras eu não me lembro o que era. Ele era um pai dedicado, um marido exemplar, mas ele tinha 3 vezes por semana, ele tinha um futebol, um tênis que dizia que ia jogar, mas ele não ia, ele tinha um relacionamento com uma determinada pessoa, de um clube, né, que era o amor da vida dele. E isso foram casos de muito tempo atrás, não foi um trabalho nosso, não foi investigação da parte da família, não. O irmão dele mesmo, que uma época achou, né, que a situação estava chegando a um ponto que aquela pessoa, que até então era um mero catador de bolinhas, de tênis, de repente a pessoa estava já se tornando um mega empresário. Porque aquela pessoa estava dando para ele o dinheiro, estava dividindo o patrimônio dele. Então, é um absurdo. Se você visse aquela pessoa que eu conheci e conheço até hoje, um potencial tremendo, pai de família, entende? Dedicado, uma pessoa cheia de ordens de poder, e 3 vezes por semana ele virava. E como é que vai explicar isso para a sociedade? Ele tinha um relacionamento homossexual, Ele tinha isso? um relacionamento homossexual com um rapazinho que juntava bolinha no clube lá.
E ele começou a manter esse rapaz, comprou apartamento para esse rapaz e outras coisas. O rapaz começou a se tornar um empresário. Quem abriu o olho foi o irmão dele, que era sócio da referida empresa, que pediu para que a gente fizesse esse análise, né? Um levantamento, Freitas, alguma coisa está errada. E fomos levantar e acabamos, né, descobrindo que o senhor fulano de tal, né, seu Paulinho, nome criado, né, com mulher e filho, um potencial tremendo, ele tinha um relacionamento paralelo, homossexual. Uma vida secreta. Essa era a vida secreta dele. Tanto que, quando veio à tona, né, foi feita uma reunião na mesa redonda, que ele pôs na mesa: a minha vida, quem manda sou eu. Está faltando alguma coisa na minha casa? Não falta nada. Então, o que eu vivo da porta para fora, esse é o problema meu. E ele colocou isso na pauta pro irmão. Então, você cuida da sua vida, da minha, cuido eu. E se isso vazar, você pode ter certeza que a nossa divisão do patrimônio faço imediatamente a divisão do patrimônio. E não se esqueça que eu sou majoritário. Ele pôs na mesa. Estabeleceu os limites. Ele estabeleceu os limites. Ele disse: eu não vou parar com isso. A vida é minha. O que eu faço, eu deixo de fazer. E acabou-se. Seu Freitas, é tão interessante porque, assim, a gente vê muitos casos, né, de infidelidade onde o homem, tô falando agora da infidelidade masculina, né, onde o homem, está tendo casos extraconjugais, não com mulheres, mas com homens, revelando a sua masculinidade, sexualidade, na verdade, colocando à tona a sua sexualidade, que ele já talvez não consiga mais esconder do seio social. Isso hoje está visível, né? Então, isso que eu ia perguntar para o senhor, desses casos que o senhor pega na maioria, quando existe a traição, a maioria é traição homossexual ou é traição heterossexual, do homem traindo com uma secretária? Olha, enfim. é incrível, mas homem trocando a mulher por homem já tem bastante. Já, vários casos já aconteceu de gente pegar, seguir, fazer o acompanhamento, e a mulher... E quando essa mulher descobre, ela mantém o relacionamento? Não, algumas das quais a gente fez um trabalho, entende? Houve uma separação, colocou a boca no trombone, contou para a família, outra precisou se internar, achou chocante, uma mulher bonita, uma mulher linda, sabia que o marido tinha trocado ela por um outro homem, que era um... E dessas traições, da maioria que o senhor vai lá e investiga, puxa, realmente houve traição, o casal separou. O senhor consegue pontuar, assim, qual que é o percentual de retorno? Se separaram, mas depois voltaram. Se perdoaram e voltaram. O senhor consegue pontuar, assim, se cada 10, 8 voltam? Existe 2% nesse meio. Vamos dividir um pouco. O que volta, alguns que voltam por questões financeiras. Tá. Por precisão. E os outros por uma questão de pena. E daquele pouquinho de respeito e carinho, né? Já vi mulher aceitar... Pena pelo traidor? Não, foi respeito, um carinho que tinha porque o filho, que era dizer pro filho. Entendi. Foi esse o problema, ela aceitou porque ela tinha filha, o que eu vou contar para os meus filhos, entende? O medo que o pai viesse falasse o contrário, então ela acabou aceitando. Mas por que contrata, então, o investigador? Na verdade, porque ela fica na dúvida, né? Eu acho que quando tá isso é para matar curiosidade. Ela quer ter certeza. Ela quer ter certeza. E, na verdade, ela se culpa quando acontece alguma coisa que ele deixa de procurar. Eu já conversei com ela, ela fica se culpa. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Exato. E aí ela contrata pra... Não, você não tá fazendo nada errado. Na verdade... ele tem outro, ele se apaixonou por outra pessoa. Seu Freitas, eu tô hoje com a pulseirinha que o senhor falou. Ótimo. E tô vendo que esse ambiente que o senhor vive é muito pesado. São histórias muito difíceis. E como que o senhor faz? Eu sei que o senhor é religioso, né, espiritualista. Como que o senhor faz para se blindar? Porque é muito pesado e acredito que as pessoas muitas vezes ficam até com raiva do senhor. Tem essa energia de raiva. A gente acaba sendo, vamos dizer assim, visto de uma forma... ruim. O mal, né? Mas eu, primeiro de tudo, eu sou espiritualista, sou espírita diretamente. Eu aprendi com a vida a dividir cada caso um caso. Entende? Cada problema um problema. Família, casa, trabalho, eu sou independente de tudo isso. Então, quando você começa a separar as coisas, com o caso que eu faço, você começa a se ver sempre no alto. Você consegue ver as coisas de cima para baixo. Você não mistura. Eu sei quem não gosta de mim e sei quem gosta de mim, né?
Eu não preciso estar perto de quem gosta de mim. Não, porque eu sei que gosta. Eu vou estar perto de quem não gosta de mim. É o contrário. Olha, por que, seu Freitas? Porque sim, porque o meu amigo, ele não vai me fazer mal. Aquela pessoa que está comigo não vai me fazer mal. Mas aquela pessoa que está longe, que é meu inimigo, aquela eu tenho medo. Então aquela eu vou estar sempre por perto dela. Você fica vigilante. Sim, eu fico vigilante. E é aquela história, as pessoas que me contratam não são meu amigo. Nenhum, nem homem, nem mulher. Não, eles são simplesmente uma pessoa que estão necessitados de matar a curiosidade. Pós o trabalho, ele pode me mandar para qualquer lugar. E já houve caso dele, entende? Eu sou nada para ele. Entende? Eu, uma moedinha de 1 centavo, eu acho que a moedinha é mais cara. Eu já resolvi o problema dele. E outra coisa, ele não vai fazer propaganda do meu trabalho. Primeiro, porque o que eu fiz para ele tem medo que eu vá contar para outro. Entende? Então o meu trabalho morreu ali. E eu me tornei um réu para ele. Porque ele gostaria que eu trouxesse para ele uma notícia positiva. Não, não aconteceu nada. Mas como eu trouxe uma notícia O senhor é portador de más aí eu virei... Eu sou bandido. Para muitos eu sou bandido. Porque eu trouxe a verdade para ele, então eu sou bandido. Na concepção do meu contratante, eu sou bandido. Porque se eu dissesse para ele, não, tá tudo bem, entende? Ele vai me abraçar, vai dizer que eu sou amigo dele, entende? Mas como eu trouxe a verdade para ele escrita, gravada e em papel, eu me tornei um bandido para ele. Eu me tornei um componente da situação. Eu faço parte daquela... Nossa, é verdade. Eu faço parte daquilo ali. Da Porque eu vi... A lembrança. A lembrança. Porque eu vivi, eu vi. E relatei para ele. Então eu faço parte daquilo ali. Por isso que ele acaba me odiando. E se ele nunca mais ele vai querer me ver. Então essa é a história de um trabalho como esse. E outra coisa, você tem que saber que fé é uma coisa que você tem que ter. Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, as coisas não acontecem. Do céu só cai água. Entende? As pessoas acham que vem do céu, não vem nada. A fé é uma coisa muito boa. Então eu acredito quando eu vou fazer um trabalho. Esse trabalho para mim tem que ser muito bem feito. Para isso eu vou estudar as partes, a que me contratou e a que vai ser investigada. Em determinadas situações, aquele que me contratou, eu não vou levar para ele a verdade, porque talvez ele seja pior do que a parte contratada. Já houve casos de me contratarem, né? E a pessoa que era para ser investigada, era a pessoa mais correta na concepção minha e pelo tempo que eu vivi naquela investigação. O bandido era ele. Não era a pessoa. O bandido era o que contratou. O bandido foi o que me contratou. Ele queria achar alguma coisa pra Sim, ele precisava de um álibi, ele precisava de alguém que colocasse na cabeça dele, entende? Ou mentisse, ou criasse uma situação. Eu queria uma prova para ter contra a pessoa. Ele queria que eu criasse uma prova, forçar a criar uma prova para que ele pudesse, entende? Julgar. E quando eu levei para ele a situação, você sabe o que ele falou para mim? Eu acho que você é igual a pessoa, porque é impossível todo esse tempo você não me trazer nenhuma notícia. Digo, não, a notícia eu trouxe para você, tá aqui a notícia, as fotos, onde a pessoa esteve, com quem ela esteve, essa é a verdade. Você queria que eu criasse uma história, um enredo, a pessoa errada, entende? Tipo assim, ele pegou, só faltou jogar o dinheiro no chão, o cheque no chão, né? Como ele fez o saldo do cheque, tá um lixo para você. Porque ele queria que eu levasse a verdade para ele, uma verdade que não existia. Isso acontece, seu Freitas? Acontece. Já acontece muito da pessoa pedir, muito quanto? Olha, não vou dizer assim uma porcentagem de, vamos dizer, até uns 10, 15%. É bastante. É né? bastante. É muito. E o caso, por exemplo, a pessoa, uma pessoa muito grande, uma potência maravilhosa, e ela me contrata porque o marido estava traindo ela. Né? Tudo bem. Uma potência do que? Da arte, da política? Fala um. Vamos dizer que seja da arte. Né? Da arte! E nós seguimos. E coincidentemente. O senhor foi o investigador da Shakira, seu Freitas? Ela tinha uma irmã que morava com ela, que tinha vindo de um país, veio morar com ela. X. Exatamente. Sabe quem que traía ela? A irmã. Dentro da própria casa. O marido. Com o marido. Ele saía do quarto dele e ia no quarto da cunhada.
Ele ia jantar com a cunhada, ele ia almoçar com a cunhada. Não é do futebol, é isso, Freitas? Eu tô achando que é do futebol, hein, É da arte, doutor. É da arte. Né? Arte e o quê, seu Freitas? Vamos dizer que seja da arte popular, né? Mas é da arte, é uma coisa bem vivida, recente isso aí, inclusive. E quando ele não ficou com a sobrinha quando dele? eu apresentei, não é aquele jogador, não. Quando eu apresentei pra ela a foto dele com a irmã dela, Com a irmã. em Camboriú, em jantares, em boate, se eu disser pra senhora que ela duvidou da minha palavra, isso é montagem. Eu duvidaria também. Isso é montagem, seu Freitas. Eu digo, infelizmente, você tem o direito de pensar o que você quiser. Não posso entrar na sua cabeça e colocar a verdade pra você. Nossa, que triste. Mas o meu trabalho contigo acaba aqui. Se você quiser pagar pelo meu serviço, tudo bem, vai da sua consciência. Se você não quiser pagar, tudo bem. Eu não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre. Mas eu não posso mentir pra você. O bandido tá na sua casa, falei por ela. E virei as costas. Uma traição dupla. É muito Dupla. triste, né? Muito triste. Uma É traição triste. dupla. Não sei nem como dizer. Nossa, muito. A irmã, se via as duas se beijando, olha, mãe, não sei quem pra ter o carro, sabe? Era uma convivência, uma irmandade tão linda que não dava como duvidar. Por isso que as provas que eu apresentei, ela duvidou. Porque ela tinha uma vivência com a irmã maravilhosa. A irmã era a segunda filha dela, porque ela tinha 38, 40, a irmã tinha 22. Nossa, a irmã era jovem. Fazia faculdade, a irmã. Muito similar ao caso do jogador, né? Sim, Onde similar ela ao caso do jogador. tinha sobrinha. Só que foi com a sobrinha, né? E foi dentro de uma grande cidade. E como é que a gente vai dizer isso? Aquela... Não existe amigos. Ah, meu amigo. Não. As pessoas têm aquele negócio, você tem que estar perto do teu inimigo. Olhando os dois lados. Pô, a irmã morando na mesma casa traiu ela? E ela dizia o quê? Aí ela ainda reprovou o meu trabalho, porque ela duvidou. Ela duvidou do nosso Seu trabalho. Freitas, eu tenho uma curiosidade que eu sei que o senhor faz esse tipo de trabalho também, mas além da investigação, o senhor também consegue decifrar, descobrir se dentro de uma casa tem escutas, se tem ali um cofre escondido, um cofre oculto. Isso também entra dentro do seu trabalho? Sim, entra dentro do trabalho. É um trabalho de investigação geral. Tanto a investigação, vida afetiva, sim, como se existe dentro da tua casa ali a vida afetiva, a vida comercial, a vida empresarial, a patrimonial. Porque quando a gente é contratado, cada caso é um caso, né? Recentemente a gente foi contratado por uma empresa, no qual fui para Londrina ontem, né? Por essa finalidade. Fui fazer um levantamento no escritório lá, porque ele achou que ele estava sendo enganado, né? Achou não, tinha certeza, mas ele precisava de provas. E a gente foi fazer, eu tenho equipamentos totais para fazer isso aí, né? Para rastrear. E outros contatos, entre aspas, que a gente tem, não pode citar. Desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro. Tá. Porque o Brasil é um país que, se você tiver dinheiro, você tem tudo que você quer. Hoje você compra tudo que você quer com dinheiro. Não só no Brasil, né? Sim, No mas mundo inteiro. no mundo inteiro. Mas você entra numa vida particular de alguém, né? Sem a pessoa saber, e sabe tudo aquilo que você quer. Por uma caixa de bombom, um jantar, qualquer coisa que floresça. Se eu sou amigo do meu gerente, o meu gerente pode me ceder informações que eu quiser. Isso aí existe em todos os lugares. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil, pela amizade, amizade entre aspas, né? Pelo dinheiro aplicado lá, pela minha movimentação bancária, você consegue fazer tudo isso. E sem contar que você ainda compra informações dentro do teu próprio trabalho, por questões de cargo e de dinheiro. Tem pessoas que se vendem. Todo dia a gente sabe. Pessoas que estão dentro de uma empresa, né? Que o patrão acha que ela é fiel à secretária executiva. É o perigo de toda empresa, penso eu, de todo patrão. Porque É a secretária. É a secretária. Tem tudo, as informações. Entende? E tem alguns patrões, né, que se acham no direito. Pode ver, a secretária tem que ser bonita, bela e formosa, né? Não tem secretária feia, não existe. Depende, às vezes a mulher veta a secretária. Não, mas daí vai chegar naquela história que a senhora vai entender, né? Aquela secretária bonita, né? Ele conta tudo pra ela sabe tudo, porque ela tem todo o controle. E a mulher esperta, que é a esposa dele, que isso aí acontece sempre,
Qual é a primeira amiga dela? A secretária. A secretária. Secretário. Ela começa, não, você tem que pagar bem pra ela, porque ela trabalha pra você. E ela faz ele pagar bem pra secretária. E a secretária se torna amiga dela. Aí se torna 2 pessoas contra uma. Porque tudo que a secretária sabe, a secretária passa pra esposa dele. Se torna, entende? Ela se torna o número 1. E o malandro, que você disse que eu estava defendendo o homem, que eu não defendo, eu sou homem, mas eu sei os erros que eu cometo, né? Ele se acha que ele está com tudo, tem a secretária na mão, tem o diretor financeiro, tem o diretor da... Ele não tem ninguém na mão. Ele não tem ninguém. A pessoa que ele tinha na mão dele transferiu todo o poder para o esposo, para quem quer que seja, ou para o sócio, qualquer coisa. E é assim que funciona. Não existe secretária bonita. Já viu secretária feia? Já viu secretária pobre? Eu nunca vi. Eu acho que depende da mulher. Na verdade, seu Freitas, o senhor tá falando aqui sobre esse mundo muito ruim, cruel, uma visão duro, né? Dura, né? Me deu até uma depressão aqui. E o senhor, como essa pessoa também muito espiritualizada, qual que é a carga genética dessa pessoa que trai, que engana? Porque a gente sabe que na vida, gente, tudo tem volta. Tudo que você planta, sim, você colhe. É uma escolha. Então, o senhor que tem contato com essas pessoas, como estão essas pessoas que fazem isso? Eu só posso dizer uma coisa, não culpe Deus e nem teu karma. Entende? Você não pode culpar nada pelos teus erros. Nós erramos, certo? Com a intenção de errar, porque nós sabemos que é o erro. Então não existe karma, não existe espiritualidade, entende? Ah, não, porque ele está com encosto, mentira. Isso é um álibi que a pessoa arruma que está com encosto. Eu ia falar isso do encosto. Não, está com encosto, cometeu isso. Não existe nada disso. Você errou porque você queria errar. Você sabia que ele era um erro, mas você quis mostrar poder, né? Que você podia fazer. Tipo daquela criança sapega, aquele piavinho Peralta, né? Que a mãe manda não fazer, ele vai lá e faz. É assim que é o homem, burro, né? Ele vai lá e faz. Mas nada, não tem encosto, não tem nada. Isso eu digo ambas as partes, né? Errou porque tinha que errar, porque ele queria errar. Então, e qual é o fim desse homem, seu Freitas? Olha, ou dessa mulher. Ou dessa mulher. O fim de todo aquele que planta mal é colher mal. É terminar sempre na sarjeta, terminar sempre no caminho do pedinte, terminar sempre naquele caminho da inferioridade, e ele começa a fugir, porque ele sente vergonha de encarar a vida, os amigos, parentes e tal, que ele está vamos dizer, ele está caindo, entende? Então é erro dele. Ele vai cometendo os erros e ele vai se escondendo. Mas isso demora pra acontecer, né, seu Freitas? Que eu vejo muita gente que faz muito mal pros outros e que estão numa sensação que você fala assim, meu Deus, cara, essa pessoa só faz mal e tá tão bem. Mas vem engano seu. Bem em que sentido? Às vezes você olha pra pessoa e ela tá bem financeiramente, mas tá com uma família feliz. Mas aí eu digo assim, o dia que você morrer, o dinheiro não vai junto. O carro, a BM. Ah, mas eu quero que ele pague em vida, sim, mas né, peraí. seu Freitas? Mas ele paga. Às vezes, o que acontece? Você comete erros e falcatrua 20 anos. Um dia de sofrimento vale por 100 anos vividos. Vale, seu Freitas. Dinheiro vale. Sabe aquela história que perguntaram para Deus o que era um minuto na vida deles, que um minuto era um século, né? E essa é a história. Um minuto de sofrimento vale por um século de alegria. A gente fala isso, né? Ai, que frase maravilhosa, vou anotar. Isso é pura verdade. Você nunca teve uma dor de dente, né? Aquela dor do parto, assim, qualquer tipo de dor. É verdade. Some uma dor, um minuto de dor, 2 horas de alegria. Você vai ver que se um minuto de dor acaba. Nossa, eu amei, tudo. Amei essa frase. Não, porque é muito real mesmo. Eu tava lembrando do purgatório, uma história do purgatório, né? Que você fez X maldades, se fica lá no purgatório, cada ano no purgatório, que vale a 100 de dor lá. Tava vendo o espiritualista falar. O que nós pagamos não existe, né? Inferno é aqui mesmo. É aqui mesmo, também acho. E outra coisa, o inferno, de um modo geral, é engraçado, é uma panela que nós construímos. Tá dentro da gente, tá dentro da gente. Né? Porque o bem e o mal, eles caminham junto. Um do lado do outro. Só que nós somos gananciosos, né? Sempre queremos olhar o lado contrário. E isso é verdade. Aí que nós cometemos o erro, né? De cometer o erro, porque a gente sempre viu mais fácil. Porque o erro não tá no difícil, não tá no você pegar a picaretazinha na pedra, não. O erro tá lá, cheio de moedas de ouro que você acha que não tá fácil. Tudo que é fácil tem uma história diferente, né? A gente pensa assim, e é isso aí. O que é fácil para a senhora que a senhora fez e depois se arrependeu? Né? Às vezes um convite
De um Sim. jantar, né? Me convidaram para um jantar lá, cheio de gente. Você chegou lá, não era nada daquilo. Você foi aquela pessoa que foi descartada. Ou até mesmo pessoas que você conhece que te oferecem, né? A gente viveu profissionalmente Sim. isso. Às vezes você conhece alguém, essa pessoa vem com uma bandeja ali de ouro, né? Sim, E aí você vai vendo que esse ouro tem um preço. tem preço. Não, é de lata preço mesmo, né? é de lata. Não, e é normal. Um caminho, né? Nós estamos falando agora há pouco em espiritualidade, em religião. Então, eu vou fazer um comentário. Você já viu um pai de santo milionário? Nunca. Você não vai ver pai de santo milionário. Você não vai ver o dono de terreiro milionário. Aí eu já vi um Eu já vi documentário também. do João de Deus lá. Não. Ele era milionário. Ele era falcatrua. É falcatrua. Ele era falcatrua. Mas eu digo assim, um pai de terreiro lá no candomblé, do espiritismo. Que você não vê. realmente tem a sua fé. Tem a em sua prol do fé para próximo, uso né? próximo, para ajudar alguém. Ele troca uma velinha, ele quer que você vá lá sendo uma vela. Não tem preço o atendimento. Vocês vão visitar a tenda nossa, que é a cabana do Pai Tomás. Um dia eu vou convidar vocês como convidado especial. E a Vocês vão gente ver aceita. que o que prevalece lá é uma vela acesa. É uma oração bem rezada. É conversar com Deus. Que as pessoas não fazem isso. Porque pedir é uma coisa. Pedir nós pedimos todo dia. Uhum. Agora, conversar com Deus. Mas como é que conversa com Deus? É tão fácil conversar com Deus. É só se olhar no espelho. Se olha no espelho e converse com Deus. Seu E Freitas, essas pessoas são as pessoas ricas de verdade. Exatamente. São felizes de verdade, na simplicidade, na fé. É verdade. não, e eu queria compartilhar um caso que aconteceu comigo e a Rô tava junto. Que eu, às vezes eu, né, acordo e falo assim, Deus, fala comigo. Porque às vezes eu quero escutar alguma coisa ou ter alguma... Sim. E eu não sei o que pedir. E eu não sei como pedir e eu não sei o que vem. Uhum. E daí, nesse dia, a gente tinha um evento, era um aniversário de uma colega nossa. E eu lembro que eu acordei, abri o olho e falei assim, Deus, fala comigo. E só ficou aí, né? Eu tava passando por alguns momentos de muita dúvida e tal, mas eu não sou muito de ficar falando, então eu só acordei nesse dia e falei, fala comigo. E fui tomar café, fiz minhas coisas e tal, e à noite a gente foi nesse aniversário. E quando a gente chegou nesse aniversário, essa nossa amiga era muito ela é muito espiritualizada. E nós estávamos, o quê? Umas 20 e poucas pessoas, tinha né, bastante amiga? gente. Umas acho que 25 pessoas, né? 25 pessoas. Tinha 20, e ela tinha um presente que ela ia sortear entre essas 25 pessoas. E esse presente era uma Bíblia. E eu não sou uma pessoa de ler muito a Bíblia. Eu leio algumas coisas que são interessantes, eu escuto muito, né? Eu, enfim, busco, sou uma curiosa da religiosidade. E daí eu lembro que ela falou, agora eu vou sortear aqui quem que vai ganhar a Bíblia. Nossa, foi... E daí eu só fechei meu olho e falei assim, Deus, se for pra mim, se o senhor quer conversar comigo, né? Se for pra mim, ou se for pra eu doar isso pra alguém que precise, ou se for... Então, que saia meu nome. Mas foi, né? Foi. Ela Foi a tirou, resposta. Foi a resposta. Foi a resposta clara, porque a gente... Eu e a Rose começou a chorar. A gente começou a chorar e na hora que ela falou da resposta, eu sabia, né, a gente é muito próxima, eu pensei, nossa, seria tão bom se a Ana recebesse essa Bíblia para ela ter esse alento, Esse né? alento. Ter essa resposta, porque a gente quer resposta e às vezes as respostas vêm, mas a gente não vê. É. E ela vem por metáforas. Então às tem vezes, que né? vir, às vezes, na Metáforas. nossa cara, né? Exato. Sofrer. E foi lindo, porque foi assim, seu Freitas. Daí eu recebi aquela Bíblia, uma Bíblia linda. Eu leio ela. Tive o costume, né, de ler, assim, e grifar algumas coisas que eu acho bem interessante. É uma Bíblia para mulher, então ela vem com algumas passagens Alguns parágrafos interessantes, assim. Diferenciado. E o mais bonito não foi nem não só a Bíblia foi linda, mas a mensagem que essa nossa amiga mandou. Que ela, nessa cartinha que veio junto, ela escreveu assim, aqui estão as respostas que você busca. Nossa, foi tão legal. Mas eu chorei tanto, seu Freitas, eu chorei tanto. E é isso, então às vezes a gente procura tão longe e tá perto. tá perto. Isso. E Tá do que eu teu e a Rô, lado. a gente percebe que como a gente tem trabalhado em prol dessas pessoas que estão em conflitos, que a gente acaba ficando como o senhor. As pessoas acabam, quem está do outro lado, fica com raiva da gente. Sim, Muito. Quer exatamente. nos atacar de forma pessoal e na verdade É não é defesa. pessoal, é um profissional que a gente Não, está. Exatamente, você tá fazendo um trabalho. É um né? trabalho e lógico que muitas vezes a gente se envolve porque direito de família é isso, a gente acaba se envolvendo ali
naquele problema, Mexe muito com mexe patrimônio. muito com o nosso emocional, enfim. Isso nós conversamos, exatamente, tudo isso aí pesa. A gente dá o suporte do escritório, além do profissional, a gente dá um suporte emocional, não existe como. Então a gente acaba dando suporte emocional. E a gente se envolve. E, de um tempo pra cá, o que a gente tem feito? A gente tem se blindado espiritualmente, a gente tem pedido proteção, a gente tem conversado mais com Deus, porque é isso, a espiritualidade é essa porta que você pode abrir, ou você pode manter ela fechada. Exatamente. Voltamos, a gente sempre volta uma página anterior. É cada caso um caso. Isso. O problema do escritório fica no escritório, o problema de vocês duas fica aqui, o seu problema com a família é lá dentro. Quando a senhora for para casa, todas as situações têm que ficar no seu devido lugar. E quando você entrar porta dentro, você olha para trás e diz, o problema fica, eu entro, né? É que a gente mistura tudo. Por conviver o problema. É uma coitada, meu Deus, não sei o que eu faço por ela. E você quer chorar junto, né? Porque você viu que precisa ajudar. Peraí, mas as coisas têm que acontecer. Isso mesmo. Né? Espere acontecer. De um jeito ou de outro vai acontecer. E se não acontecer, infelizmente, a vida é assim. Sim. E eu acho que a gente pedir para ser instrumento, né? Eu sempre falo assim nas minhas orações, eu sempre falo isso pra Rô também, que Deus permita que a gente seja instrumento para ajudar o nosso cliente, exatamente. O nosso amigo. Porque se não for, se eu não conseguir ser instrumento para auxiliar, para ser um bom profissional, então eu nem quero pegar, que aquela causa não venha para nós, né? Que aquela pessoa não venha porque eu não vou conseguir dar o retorno que ela espera. É que você não pode pegar o problema e, entende? Jogar um lençol e junto. Isso. É meu, não. O problema existe. Eu vou tentar resolver para você. Eu vou tentar resolver. Isso. Eu sou independente comigo, com meus clientes. Cada caso é um caso. O seu problema é seu problema, não é meu. Por isso que eu tô te cobrando para resolver o teu problema. Porque se eu for fazer na emoção, eu vou chorar contigo e não vai ter solução. Não vai ter isso. Entende? E existindo um preço, eu vou conseguir resolver. Você ali e eu aqui e o problema na mesa. Agora, se eu fizer pelo lado da emoção, vai chegar um ponto da situação que nós vamos chorar junto. Verdade. Nós vamos chorar. Você tem que sair, às vezes, do problema, Exato. tentar ter um olhar de fora, para daí fora. Tentar ajudar. Você tem que ver por fora. Você não pode entrar de cabeça. Nem na tua vida, né, de casa, família, você não pode mergulhar. Mesmo na tua vida, em casa, com filhos, com mãe, com pai, você não pode. Você sempre tem que existir alguém em um patamar que tenha a visão de analisar. Toda a família tem que ter alguém. E você, se você não tiver, você tem que se obrigar a subir um degrauzinho mais alto para ver onde estão os erros. Porque se tiver todo mundo no mesmo patamar, não existe erro. Né? Você está vendo todo mundo igual, mas suba um degrau para cima e olhe de cima para baixo. Aí você vai ver todos os problemas que até então você achava que não existia. Né? Porque tudo é igual. Não existe isso aí. É aquele sentimento de que, coitado, eu vou te ajudar. Você é meu amigo. Não, você não é meu amigo, você é meu cliente. Isso mesmo. Certo? Você é meu amigo lá fora. Lá nós somos amigos. Aqui você é meu cliente. E aqui tem preço, tem realidade. Ou você escuta, ou... Não, é muito bom a gente ter essa razão para tentar resolver da melhor maneira possível. Da melhor maneira. Seu Freitas, tá muito maravilhoso esse papo. É sempre uma grata surpresa, né? A gente ia ficar aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 3. E com certeza nossos seguidores vão querer a parte 3. Não, vamos estar sempre juntos. Talvez falar sobre espiritualidade, enfim, sobre... Quando nós formos falar de espiritualidade, né, é uma coisa, falar em termos de religião, espiritualidade, é uma coisa muito certa, muito correta, sério. Né? Existem muitas contestações, existem muitas críticas, mas existe uma grande realidade em tudo isso, que nós brasileiros, seres humanos, não aceitamos, mas está à vista, né? Está à vista aí a religião sendo dominada em moedas hoje. Cash, né? Cash. Entende? Então, onde é que está a religião? Se nós for falarmos de religião um dia, nós temos que falar o que é verdade. Hoje a religião é um comércio. Abre-se uma igrejinha, ganha-se dinheiro. Abre-se uma igrejinha, ganha-se dinheiro. Né? Todo mundo é rico. Se tem agora há pouco... E tem isenção depois você não vê pai de santo rico, mas você vê pastor milionário.
Vamos falar deles. Eu A acho, verdade é eu essa. acho que é interessante esse assunto. Seu Falar a Freitas. verdade. Vamos conversar sobre Até isso. porque, desculpa te cortar, Rô, Pode. até porque o seu Freitas, ele investiga também essas... Ele investiga. Não, o seu Freitas trabalha em todas as áreas, né? Da investigação Sim, a gente é que a ela gente global, focou né? aqui na questão da traição. Seu Freitas, só pra gente finalizar, eu gostaria de perguntar pro senhor, se o senhor falasse pra essa pessoa agora, que tá no fundo do poço, que descobriu uma traição e não sabe como tocar a vida, que tá mal. Qual que, assim, o que o senhor falaria ali de primeira coisa que ela tem que fazer pra ela conseguir dar um respirar? Um up na vida dele, ou dela. Ou dela. Né? Olha, eu diria para ela duas coisas. A primeira, que ela ainda é a melhor pessoa do mundo, entende? O acontecido é uma consequência. O problema não é dela em si. O problema aconteceu. Ela só tem que levantar a cabeça e subir. Isso é tão fácil. A gente tem que aceitar o problema como ele é. O que nós não podemos é dividir ele em partículas e ficar armazenando aos pouquinhos, que é o caso da pessoa que vai para o fundo do poço. Ele vai para o fundo do poço porque ele começa, sabe, comer aos pouquinhos o problema. Não, o problema é um só. Eu perdi, eu vou me levantar. É isso que tem que fazer. E as pessoas não fazem porque tem medo. A pessoa não faz porque tem medo de subir e chegar lá em cima e todo mundo vai dizer: ah, você foi aquele que caiu. Eu caí, mas levantei. Esse é que é o grande Autoestima problema. também. Autoestima. Eu caí, mas levantei. E as pessoas têm vergonha de sair do fundo do poço e dar de cara com alguém na boca do poço e dizer: ah, era você que tá... Esse que é o problema. Ele tem vergonha disso, de que quando ele apareça na porta, as pessoas critiquem ele. Ah, então você que era o falido, é? E aí ele tem medo de cair de volta no buraco. Peraí, mas se eu levantei, porque eu sou o cara. Eu tive força para levantar e vou passar de você se você deixar. Dá licença, que a vida me espera. É assim que tem que funcionar. Ele tem que acreditar nele. E a porta que ele vai abrir, as palavras que ele vai escutar, vai ser nada mais, nada menos que uma abertura para que ele vença. Isso acontece todo dia. Entende? A traição... Existe a traição moral, a traição financeira, a traição amorosa. Ele só tem que julgar ela naquele momento da situação. Entende? Amorosa, mas amorosa. Se ela não me amou, se ela fez... Ah, mas tem quem me ame. Isso mesmo. Isso aí. Vai existir um amanhã, né? Eu não vou morrer porque você me abandonou ou porque você me traiu. Teve teus motivos e eu não vou julgar, eu vou viver. Seu Freitas, é sempre uma grata surpresa a sua sabedoria. Não, eu agradeço. Eu fico Nesse muito feliz. compilado de situações, de ensinamentos que o senhor vive e vem e compartilha com a Não, gente. eu fico satisfeito porque O senhor é uma pessoa incrível. eu adoro saber hoje você, doutora Ana, doutora Roberta, sem comentário, eu sou fiel escudeiro dela, você sempre, e estou sempre à disposição também, doutora Ana. É que eu digo o seguinte, a vida é um ensinamento. É um ensinamento. A vida é um ensinamento. Eu não cheguei nesse patamar me achando que eu era o cara. Eu aprendi, eu tropecei, eu caí, entende? Eu também sofri, eu já chorei, eu já criei raiva, já tive ódio. Todas essas vontades loucas que eu vejo as pessoas que me contratam fazer, eu já passei, entende? Já tive momentos de depressão, já tive momentos de vontade de matar as pessoas, mas o meu autocontrole de que hoje é só hoje. Isso mesmo. Amanhã é outro dia. O que eu estou passando hoje não vai acontecer amanhã. E quando eu estou de bem com a vida, sabe onde é que eu vou, doutora, assim, de minha velhinha? Eu vou no cemitério. Eu não sou frequentador de igreja. Sou bem sincero, não sou frequentador de igreja. Eu vou no cemitério, na Cruz das Almas, o Cruzeiro, como todo mundo comenta, né? Eu vou lá acender uma vela. Lá ninguém faz mal para ninguém. Não. Eu vou lá acender uma vela para todos que estão ali, que já foram dessa vida, e não vou na igreja. Porque a igreja está a inveja, está o poder financeiro, a ostentação. E tem muita gente boa na igreja Sim, também, né, mas seu Freitas? Como o culpado, né? Os inocentes pagam pelos pecadores, né? Uma maçã estragada, uma laranja estragada no meio de um balaio, todas vão se estragar. É assim que é a vida, né? Ninguém vai na igreja rezar, conversar com Deus. Ele vai olhar o vizinho, o comentário, presencio isso constantemente, né? Então ninguém vai lá. Eu vou para rezar, para agradecer. Quero agradecer. Agora, no cemitério, eu vou conversar com aqueles que se foram, pedir para eles energia daqueles que eles deixaram de bom para nós na terra. E muita coisa. Quem foi, foram os reis. Aqueles que foram os sábios da vida. Porque a gente só vai embora dessa vida quando a gente já aprendeu tudo. Cumpriu nossa missão. Quando a gente já cumpriu nossa missão, a gente sabe tudo, fez tudo e a gente vai embora. Porque enquanto você está aprendendo, você está aqui.
Por isso que eu vou lá pedir a energia dele. Energia. Eles que sabem mais que eu. Gente, esse bate-papo tá incrível. E se você não assistiu o episódio com o Sr. Freitas, tá lá no YouTube, só crescendo, tá com mais de 8.000 visualizações. Sr. Freitas veio aqui novamente na Mesa do Poder conversar com a gente, né, Ana? E foi Com certeza foi incrível. E se você gostou, curta, comente, compartilhe e também dê sua sugestão de qual assunto você gostaria que a gente trouxesse aqui na Mesa do Poder, e até para conversar com o seu Freitas. E não esquece, nós estamos no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, no Spotify, na TV+. Seu Freitas. Um brinde, Gente, porque brinde. Informação é poder e quem sabe Muito obrigado. pode! Que Deus nos abençoe, que amanhã seja melhor do que hoje, com certeza. Ai, amém. Deus vocês. Muito obrigado.